queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós faremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Itens 11, 12 e 13. Item 11. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo tiverdes julgados os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Item 12. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e o colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles dizem isto, tentando a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. São João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Item 13. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que nela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode cair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa da qual se criticam os atos. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio? Não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo.
e o fez em termos energéticos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade, é se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquele que apoia sobre o exemplo que dá o bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Para melhor compreensão, desse texto que a gente leu do Evangelho, a gente conta com os nossos queridos facilitadores, Herbert Gontijo e Kelly Nascimento. Tenham todos um bom estudo. Bom, pessoal, Boa noite a todos os internautas que estão vendo esse programa. Boa noite a todos que estão aqui presentes no salão, poucos, devido às questões sobre os protocolos de segurança. Boa noite a todos que nos ouvem no tempo e no espaço, porque esse estudo vai ser gravado, e aqueles irmãos espirituais também que recebem o auxílio desse estudo. Que Jesus nos ilumine para que possamos levar as palavras de conforto aos corações de cada um de vocês. Na noite de hoje, vamos estudar, refletir sobre as palavras de Jesus. Palavras ditas há mais de 2000 anos, que se tornaram eternas. Daqui 2000 anos, estaremos ainda estudando as palavras do Cristo, descobrindo novas essências, novos sentidos propícios para o momento em que vivemos. Então, hoje, é muito importante trazer aquelas palavras que foram ditas para as nossas questões atuais. Refletir a nossa conduta perante a pronúncia do Cristo, porque Cristo trouxe palavras metafóricas, sentidos ocultos, maravilhosos, para que no decorrer da nossa caminhada espiritual, possamos ter condições de raciocínio, de sentimento, a ponto de entender aquilo que Cristo disse há 2000 anos atrás. Hoje ele vem falando para nós sobre julgar, E ele fala que nós não devemos julgar outra pessoa. E é muito importante a gente questionar por que isso. A doutrina espírita, ela traz, além da religião, da fé, da esperança e do sentimento do coração, ela traz um raciocínio, ela traz uma ciência, ela traz respostas, mas para isso a gente precisa buscar. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo veio como uma luz que clareia as palavras de Jesus. Então, o versículo de Cristo, por si só, traz uma metáfora. Todos eles são assim. Os evangelhos são narrados através de histórias, de metáforas, de contos. Mas em cada linha, em cada palavra, existe um universo ali. Existe uma questão que sempre, no decorrer da humanidade, vai ser revelada. O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que um passo nessa descoberta. Uma nova visão, no mesmo sentido, na mesma essência, mas uma fagulha de luz sobre as palavras de Jesus. E se você quiser entender
mais ainda, existem várias obras que trazem exemplos sobre os ensinamentos do Cristo. Basta estudar e, acima de tudo, refletir sobre esses ensinamentos. As obras de Chico Xavier, né, ditadas pelo espírito André Luiz, do começo de Nosso Lar até o último livro, que são 13, né, e a vida continua, vários relatos sobre essa passagem do Cristo, porque mostra no plano espiritual as consequências da lei de causa e efeito sobre aqueles que julgam. Então, se você tem Cristo como base, o Evangelho segundo o Espiritismo como uma luz que clareia, e a sua busca sobre as palavras de Jesus e o que ela reflete significativamente na sua vida, basta estudar. Cristo, na parábola de hoje, traz sobre julgar. Não devemos julgar, mas julgar uma pessoa. Ele diz que isso não é condizente com um espírito que busca uma verdade absoluta, de crescimento e de libertação. Agora, nós não podemos confundir julgar com reprimir o mal. O mal existe em todos os lugares, hoje ainda no nosso planeta, na nossa cidade, no nosso bairro, no mundo todo. E o bom cristão, ele luta com as armas de Cristo contra o mal. Ele desmascara o mal, ele mostra o que está errado. Infelizmente, hoje, ainda vivemos em uma grande dimensão do mundo de provas e expiações. E nessa dimensão ainda do mundo de provas e expiações, o mal existe, precisa ser desmascarado, precisa ser combatido. Por isso que existem os julgamentos diante de atos que levam a essas maldades. As condenações, infelizmente, hoje ainda é necessário. Mas a promessa de Cristo é que em breve eu falo, não são poucos anos, são muitos, mas isso em termos de eternidade, isso é bem breve. Em breve estaremos completamente em um mundo de regeneração, em que não será mais necessário julgar as ações das pessoas. A princípio, porque a sociedade será uniforme, né? As questões de diferenças sociais, elas vão ter se extinguido, as pessoas terão as mesmas condições, não terão mais necessidades de cometer as atrocidades que hoje são, às vezes, forçadas, encontram a única saída que gera esse julgamento e gera essas condenações. Mas Jesus não quis falar sobre as questões físicas do julgar. As questões físicas do julgar ainda são necessárias, não em relação a uma pessoa, mas em relação às maldades, o mal que ainda existe no mundo. Jesus fala sobre uma pessoa, sobre o que a pessoa comete, porque são duas coisas distintas. Uma coisa é o ato. O ato é um ato em desconformidade com as leis universais, o ato equivocado. Outra coisa é o ser humano. O ato deve ser combatido com os mecanismos transformadores mais éticos possíveis. Mas o ser humano é uma outra dimensão. Acusar um ser humano do erro que ele cometeu
é o que Jesus, há 2000 anos atrás, trouxe através dessa parábola. Tanto que o ato cometido pela mulher, no final da sua mensagem, ele diz: vá e no futuro não faça mais isso, não peques mais. Ou seja, ele reprimiu o ato dela, considerou o ato dela como errado e falou para ela não fazer aquilo novamente. Porém, em momento nenhum, ele condenou a pessoa que fez aquele ato, muito menos permitiu, de uma maneira ética, que outras pessoas condenassem. Muito simples e muito amplo o que Jesus fez. Quem nunca tiver errado, que condene. Porque nós erramos. E daqui a pouco eu vou falar sobre as consequências que nós trazemos sobre condenar uma outra pessoa, entrar nessa dimensão de uma outra pessoa. Mas é uma importante reflexão a gente partir do princípio de diferenciar o ato e o ser humano. O ato é mundano. O ser humano pode ter sido o mecanismo daquele ato, mas o ato é mundano e precisa ser combatido. É físico. O ser humano é uma peça preciosa, considerável na essência divina. Precisa ser tratado e trabalhado os seus equívocos de uma forma diferente de julgar. Um conselho, um apoio, um estender a mão. E as palavras, elas são fortes. Condenar é cruel, mas sentar do lado da pessoa e conversar com ela sobre os equívocos que ela possivelmente comete é humano. Ser amigo daquele que erra é difícil, né? É bem próximo de amar os seus inimigos. Outra passagem de Jesus. Mas o sentido que Jesus quer trazer é esse. É de dar a mão àquele que erra. Porque se você der a mão àquele que erra, outro vai te dar a mão quando você errar. Mas se você condena aquele que erra, quem somos nós, ainda encarnados no mundo de provas e expiações, sujeito a erros a cada minuto? No nosso próprio pensamento, quantos erros, quantos equívocos passam? Analise somente hoje, ou as últimas horas, o que passou no seu pensamento de questões equivocadas. Não são atos, mas são essências que impregnam no espírito. As palavras do Cristo são amplas e belas, passível de uma grande reflexão, não é? O microfone enrolou aqui. Uma boa noite a todos, boa noite aos internautas também. É com muita satisfação que estamos aqui, né, para desenvolver mais esse estudo. Não sabemos de tudo, né, Herbert? Mas a gente estuda um pouquinho, aprende em primeiro lugar, para depois conseguir passar para vocês, né? Essa leitura é muito interessante, porque é um puxão de orelha mesmo que a gente leva, né, do Evangelho. Eu acho que essas leituras do Evangelho, a maioria delas nos dá um tapa de luva, né? A gente começa a ler e vê o tanto que a gente ainda é pequeno, o tanto que a gente ainda é mesquinho com as coisas e o tanto que a gente faz esse julgamento, né? É quase que automático na gente essa questão do julgamento, o de ver, né? Tem a questão aqui da mulher, né, da adúltera, que ele coloca para a gente, tem sempre essas histórias, como você mesmo falou, né? Porque fica mais fácil da gente entender com as histórias. Então, ele coloca essa história aqui da mulher adúltera, porque é fácil da gente perceber e é uma coisa que é do nosso mundo, né? Nosso mundo aqui de provas e expiações. Mas a gente esquece que tem muitos
tem muitas outras dificuldades que a gente tem e que, às vezes, fica embutido na gente. Né? Por exemplo, uma questão de uma pessoa que tem um vício, por exemplo. A gente julga fácil. Nossa, aquele lá é o bêbado. Né? Aquele ali é o viciado na maconha. A gente fala assim. Por quê? Porque a gente vê, é material, a gente vê. Tem uma química ali que ele precisa de pegar, que ele precisa... Né? Ele muda comportamento e tudo mais. Mas o pior de todos são aqueles vícios que a gente carrega todos os dias dentro da gente e a gente, às vezes, nem percebe. Ou, quando percebe, a gente tenta meio que camuflar. Porque a gente sabe que é feio. Né? Lá no fundinho da nossa consciência, a gente sabe o que está bacana e o que não. Como ele mesmo diz aqui para a gente, tem um pedacinho aqui que ele fala aqui da nossa consciência. Porque o julgamento, ele não é aquele julgamento que, às vezes, a gente tem aqueles flashes, né, na cabeça da gente, que você vai ser salvo, você não. Você foi bem, você não. Não é muito dessa forma. Né? Porque o Pai sabe em que lugar nós estamos, em que aptidão, em que estágio evolutivo cada um de nós estamos aqui. Então, e outra coisa, enquanto a gente está julgando o outro, nós estamos esquecendo da gente. E enquanto a gente esquece da gente, a gente fica atrasado na nossa evolução. Porque eu não vim aqui para evoluir ele. Eu vim para me evoluir. Então, quando eu me preocupo demais com o que o outro está fazendo, com o que o outro está pensando e com o que o outro está realizando para o julgamento, eu estou esquecendo de mim e eu estou ficando para trás. Porque o meu tempo aqui não é para brincar, é para evoluir. Né? Não que eu tenha que levar tudo a ferro e fogo, não é isso. Nós temos os nossos lazeres também, sim. Nós temos os nossos descansos, sim. Mas nós não estamos aqui a passeio, a gente sabe disso. Agora, daí, uma coisa que o Ebert falou que eu achei bacana, já é diferente, por exemplo, quando você tem compaixão com aquela pessoa que você ama, né? E que você vê que ela está indo por um caminho que não está sendo muito bacana e você vai tentar ajudar. Tentar por quê? Porque nem sempre a outra pessoa também está preparada para receber a ajuda. E, às vezes, ela não quer, mas a gente quer que a pessoa aceite a nossa ajuda, mas ela não quer. Aí vira aquele que a gente fala, por exemplo, na questão do vício, aqui mais fácil da gente visualizar, aquela pessoa que vira um codependente. Aí o marido é um alcoólatra e a mulher quer que ele não seja e sofre por aquilo e acaba se tornando uma alcoólatra junto com ele, sem a bebida. Ela começa a carregar aquele problema que é dele. Ah, mas é meu marido. Então é problema meu. E não é, né? Porque você está ali convivendo com aqueles espíritos ali que todos têm alguma coisa a ver com a gente. Mas o que é dele. Ah, mas é meu filho. Mas é dele. Você pode tentar ajudar. Mas na hora que ele falar assim, eu não quero, não há crise que desça aqui para poder modificar a situação. Então, nós temos que ser realistas. Às vezes, a gente vive meio que assim, no mundo de fantasia. Né? A gente acha que a gente administra, a gente acha que a gente... Não, fulano é assim. Aí a gente começa com os rótulos. Né? Na família da gente é uma beleza. Ó. Ciclano, nós já viu como é que ela é? Sim, sim. Ciclano, nossa, Ciclano só pensa nela. Já viu como é que Ciclano faz? Você já viu como é que ela faz com os filhos dela? É isso que está falando aqui. E se a gente fosse nos colocar no lugar do outro, será que a gente conseguiria fazer diferente? Conseguiria fazer melhor? Talvez a gente faria até pior. E outra, mesmo que eu fizesse melhor, cada um recebe aquilo que precisa, recebe aqueles desafios que precisa para desenvolver na sua evolução. Então, a minha história não vai ser a mesma da dele, porque a dele já passou por algumas, ali ele já evoluiu numa parte, na outra já está meio pendente, capenga ainda, né? E é assim, gente. Nós não temos que comparar nada com o outro. Nós não temos que falar que se fosse eu, se fosse assim, não é. Nós temos a nossa história e o outro tem a história dele. E se a gente não pode ajudar, a gente tem que ficar na nossa. Nós temos mania de dar palpite, às vezes, aqui na leitura fala da palavra.
né? Quando a gente fala, deixa eu ver se eu acho aqui o pedacinho. Aqui, ó. Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata mesmo. Mata sonhos, mata ideais, mata metas. A gente faz isso até com filho, não é? Às vezes os nossos filhos têm uns pensamentos, às vezes, diferentes do nosso, às vezes até em projeto profissional mesmo. E a gente vai e interfere, né? Nós, pais, nós temos a mania. Não, meu filho, mas se você fizesse assim, se fizesse assado, faz assim que vai dar mais certo. E a gente acha que a gente sabe de tudo. A gente não sabe de nada, gente. Nós não sabemos de nada. Nós bolamos na nossa cabeça os nossos planos e as nossas metas, que a gente tem que ter também, né? Não que a gente não possa ter, nós temos que ter. Mas a gente acha que a gente é dono do caminho. Esse ano eu vou fazer assim, vou fazer assado, e vai funcionar assim, vai funcionar desse jeito e tal. Chega na metade do ano, o negócio começa a desandar para a gente, né? O desandar para a gente, do jeito que a gente enxerga torto. Aí o negócio começa a desandar. Você fala, opa, mas peraí. Ele esqueceu de mim aqui, no meio do caminho, né? Eu fiz uma coisa, fiz um projeto, o negócio não está dando certo. Mas não é a gente que manda, né? Nós não estamos no comando de nada. Então, nós temos que trabalhar isso na gente. Essa mania, às vezes, da gente rotular o outro, julgar o outro, achar que tem que ser assim, tem que ser assado, porque a gente sabe mais, a gente já passou por aquilo. Né? E esquece de ouvir a outra pessoa, de ouvir a história do outro, as ideias que o outro tem. Né? Às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente não quer nem saber, a gente acha que a gente que está certo. E a lei da ação e reação não falha, né, gente? A questão do julgamento é da nossa própria consciência. Não é Ele que está nos julgando, não é Deus que está nos julgando, porque Ele não fez isso. Na leitura que mostra para a gente que foi o contrário, né? Então, quando Jesus esteve aqui, primeiro, que Ele não julgou. Segundo, que Ele não obrigou ninguém a fazer nada que não quisesse e que não tivesse preparado. Aí curou fulano, curou ciclano. Né? Aí tinha nossa, muito obrigado. Não, foi sua fé que te curou. Então, quer dizer, se você não tivesse preparado, você não tinha recebido a cura. Não foi todo mundo que foi curado. Aqueles que o seguiram, foi porque quis. Não mandou ninguém seguir ele, não. Ele veio, passou o seu lugar, até porque o tempo dele era pequeno, né? Então, ele tinha que chegar e ele não tinha que ficar reclamando. Se ele começasse a reclamar das coisas, o tempo dele ia passar e ele não ia fazer nada. Então, o que ele fez? Ele foi objetivo. Ele chegou, ele fez o que ele tinha que fazer. Quem quis seguir, seguiu. Quem não quis, não seguiu. E quem estava preparado para ser curado foi. Quem não estava, não foi. E vida que segue. E é isso que a gente tem que fazer. Porque na metade do caminho acontece aquilo que a gente não quer e a gente para. Aí a gente fala assim, não, mas que desaforo. Eu que era tão bom, né? Eu que sempre ajudei, eu que sempre fui bom, eu que sempre fiz isso, fiz aquilo. Olha aí o que está acontecendo comigo. Eu não mereço isso. Não mereço. Eu merecia uma vida melhor. E a gente começa, né? Mas a gente esquece da lei da reação, que ela não falha. A gente vai vivendo, vai optando, vai escolhendo e a gente vai recebendo em troca. É o que Albert falou. Hoje eu ajudo ele. Amanhã, se eu precisar, pode ser que não seja ele que vai me ajudar, mas eu quero é ele. Não, mas eu ajudei foi ele, ué. Olha que absurdo, eu ajudei na hora que eu preciso. Ele não me ajuda, não. Mas a gente esquece que a vida é uma roda gigante. Aí eu ajudo ele hoje, amanhã ele não pode me ajudar, mas é outra pessoa que está do meu lado tentando me ajudar, mas eu quero é ele. Não, mas eu ajudei foi ele, ué. Ele tem que me ajudar. Então, o orgulho nosso, ele nos atrapalha demais. Nosso ego nos atrapalha demais. E a gente tem que ir vivendo e ajudando quem precisa e fazer o que a gente pode e esquecer desse negócio de que eu que ajudei, é ele que tem que me ajudar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Eu vou fazer o que eu posso. E ponto. Eu não preciso de ficar contando, eu não preciso de ficar me vangloriando por causa disso, porque eu sei que eu vou ter recompensa. E nem é depois, não, é no momento mesmo em que eu me dou por alguma coisa.
Ah, mas não tem nada para doar. Será que não? Doa o seu ouvido. Doa o seu ouvido. Quantas pessoas estão precisando aí de serem escutadas? A gente só escuta números hoje, né, de mortes. Números. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Só que a gente não escuta sobre as questões emocionais que cada um está vivendo dentro de sua casa. As dificuldades que nós estamos passando dentro de casa. O tanto que a gente é despreparado para resolver os nossos desafios, os nossos problemas. E pessoas entrando em depressão e pessoas se suicidando. Isso não é mostrado para a gente. Não é? Olha, né? Isso mesmo, Kelly. Eu gostei muito das palavras dela, porque está me fazendo refletir. São informações que a gente vai se completando e vai... Isso é estudar, né? Escutar, refletir. Mas olha, se você chega para uma pessoa e faz um julgamento a ela, o que você está fazendo com aquela pessoa? Você está esmagando aquela pessoa, mais ainda. Ela, por si só, já está com um estado de consciência abalado por ter feito algo de errado. Ou ter falado algo de errado. E se você critica, se você chega e faz uma pronúncia que degrada aquela pessoa, você está ajudando a colocar ela mais para baixo. E como a Kelly falou, várias pessoas hoje pensam em atrocidades, suicídios e por aí vai, grandes coisas. Você pode estar contribuindo para um estado psicológico a um nível inferior para aquela pessoa. Agora, o que o julgar outra pessoa prejudica a nós que estamos julgando, né? Já pararam para pensar nisso? Ah, eu posso falar, eu vou falar, o problema é dela, fez errado, tal. Olha, o mundo é energia pura, são vibrações. Se você escuta uma música suave, harmoniosa, que faz bem, você não se sente bem. Se você entra numa roda de discussão, de briga, você não se sente mal. Isso foi um exemplo bem superficial. Mas se você emana situações, vibrações, energias positivas, aquilo retorna para você também. Qual é a essência que nós mais necessitamos hoje? Perdão. Perdoar. Perdoar quem? Tudo. Principalmente a você mesmo. Nós não somos uma consequência de várias encarnações, vários equívocos. Não estamos passando momentos difíceis na nossa vida, não só externas de pandemia e outras questões sociais, mas internamente não são momentos difíceis? E esses momentos difíceis vieram de graça? Não. Somos um apanhado de existências, de causas e efeitos hoje. E nós precisamos nos perdoar dos nossos equívocos. Mas é um perdão assim, eu vou me perdoar, meu Deus, me perdoa, eu vou me perdoar daquilo que eu fiz. Não é verbal. É vibracional, é difícil encontrar isso. E você encontra isso na meditação, no estudo, na reflexão. O que você errou, o ato, não importa mais. O que importa é a consequência que esse ato traz hoje no seu espírito. E você precisa se perdoar. E o julgar o outro tem um sentido contraditório de perdoar, não tem? Se você julga o outro, você acusa o outro de um erro que ele fez, você não perdoa o outro, você não perde a oportunidade e fala ou pensa que tem a mesma vibração, ou comenta com outra pessoa,
Julgar não é somente chegar na cara de quem cometeu o erro e falar, olha, você fez errado, você é ruim, você não presta, você maltratou, você xingou, você bateu, você agrediu. Julgar não é somente isso. Eu posso comentar com aquele sobre um erro de uma pessoa que fez. Ah, aquela pessoa falou isso num estudo, tal, eu não falaria isso. Isso é julgar. Ou eu posso ir para casa pensando assim, nossa, eu escutei uma palestra ontem e o cara falou aquilo, ou tal pessoa fez isso, tal, no pensamento tem o mesmo efeito. Vibracional tem o mesmo efeito. E se você não perdoa o outro, como você vai perdoar você mesmo? Você não consegue. Você emite uma vibração e quer receber de Deus uma vibração diferente? Quando Jesus fala, não julgues para não seres julgados, não é somente você falar mal de uma pessoa e acusar o erro dela e uma outra pessoa vir e te acusar. Não é somente isso, né? É um estado, é uma frequência vibratória. O perdão é necessário no espírito de cada um de nós. E se você vibra na frequência de julgar, você não tem condições de se auto-perdoar. Isso é óbvio. É uma análise simples. Se você condena o outro, você condena a si mesmo. Você se acorrenta nos próprios erros cometidos, você não se liberta. Então, quando Jesus fala, não julgues para não seres julgados, é a sua própria consciência te julgando. Se você não julga o outro, a sua consciência tem a possibilidade de não te julgar, de não te condenar, te absorver e de te perdoar. É o caminho da libertação. Jesus não fala as palavras soltas para as multidões. Jesus fala as palavras para o nosso interior, para as nossas ações em cada um de nós. Não julgues para não seres julgados. Ou seja, vibre o perdão para que a sua consciência vibre o perdão dos seus erros cometidos e não te julgue. E essa questão também do certo e do errado, né, que você mencionou, é interessante porque cada um de nós temos uma visão. E o que é o certo? O certo é aquilo que Jesus veio e pregou para a gente, né? O seu exemplo. Ele nos deu o exemplo que a gente deveria seguir. Ah, mas é tão difícil? É. Acho que nenhum de nós aqui estamos vivendo o que ele viveu, né? A doação que ele teve conosco mesmo. Mas o exemplo a gente tem. Então, quando a gente fala assim, eu não sabia, será que não? Lá no fundinho, né? Será que não? Porque se a nossa consciência cobra, e geralmente quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que não foi bacana, às vezes a gente faz até meio que escondido, não é? E se eu faço escondido, eu sei que é porque está errado. Então, é fácil da gente saber. São dois exemplos. Eu realmente posso errar meio que na ignorância, porque nós estamos a caminho, nós estamos todos, vamos falar assim, engatinhando, aprendendo e levando uns puxões de orelha, né, para a gente poder aprender. Mas daí, a gente pode, às vezes, errar, sim, sem saber. Mas, quando eu erro, tendo a plena consciência daquilo que eu estou fazendo, e eu ainda continuo errando e fazendo aquilo, então, o meu dever depois de responder por isso será, vamos falar assim, entre aspas, um pouco mais pesado. Será cobrado mais, porque a gente já sabia.
E essa questão da consciência, gente, é muito bacana, porque se a gente começar a prestar atenção nisso, a gente sabe direitinho. Quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, e aí você não dorme. Aí você vira para um lado, você vira para o outro. Aí você pensa assim, estou achando que aquele negócio que eu fiz foi muito bacana. Não. A consciência cobra. Só que daí você chegar para consertar aquilo que você fez, voltar atrás, aí você fala assim, larga esse trem para lá, né? Vai dar muito trabalho esse negócio, tem que voltar, pedir desculpa. Não. Larga esse negócio para um lado. Só que aí, esse largar para um lado, eu não resolvi a situação. Está pendente. Está pendente. Uma hora ou outra eu vou ter que resolver. E, às vezes, quando eu for resolver, o problema vai estar maior. Porque já envolveu outras coisas, outros acontecimentos, que aumentou mais esse desafio, desse problema, e aí vai virando aquela bola de neve. Então, quanto mais claros a gente puder viver, quanto mais simples, a gente complica demais, né? A gente complica muito as coisas. Às vezes, o desafio, que é esse problema, que a gente chama de problema, né? Esse desafio ele está de um tamanho. Mas aí a gente vai pensando naquilo, a gente vai imaginando, mas se for assim, se for assado, vai ficar pior. Quando você vê, aquele negócio já está maior de tamanho, eu já aumentei, já fiz com que ele aumentasse de tamanho. A gente complica as coisas. Ao invés de a gente tentar simplificar, a gente complica. Então, se a gente vivesse um pouco mais claros, um pouco mais verdadeiros, não é? Quem realmente vai nos entender, que goste mesmo da gente, vai nos entender. E a gente tem medo. Mas eu, para ter amizade de fulano, se às vezes pensar assim, eu, né, não vou ter mais amizade dele. Isso às vezes até é inconsciente, viu, gente? Às vezes a gente nem tem essa consciência tão clara que é dessa forma. Adolescentes a gente vê muito. Por exemplo, ele ter que fazer coisas para poder ser aceito no meio dos outros adolescentes. A gente não faz isso porque nós já somos mais maldosos, né? Falar assim, nossa, não, né? A gente disfarça. Mas a questão que me chama muita atenção é a questão dos adolescentes, que dá para você ver claramente. Né? Você, numa mesa, por exemplo, de vários adolescentes ali, e vamos na cerveja. Aí você vai falar assim, eu detesto cerveja, né? Não gosto. Vou pedir um suco de laranja. Não, mas só eu? Será que eu vou ter coragem de, no meio de 20 que vai tomar cerveja, eu pedir um suco de laranja? E a zoação que não vai ser depois. Está vendo? O tanto que é difícil para a gente. E a gente vai vivendo de máscaras, faz de conta que eu gosto de tomar cerveja, faz de conta que eu sou assim, que eu sou animado e tudo, e que está tudo beleza, está tudo na paz. Está nada. Você não está sendo você ali. Não é? E quantas vezes a gente sofre por causa disso? A gente tenta ser uma pessoa que a gente não é, que não tem nada a ver com a gente. Faz coisas que não tem nada a ver conosco, para agradar o outro. Não é assim que a gente vai agradar. Nós temos que ser sinceros conosco mesmo, nos respeitar, que o outro vai nos respeitar dessa forma, respeitando o outro também. Não é colocando máscara que eu vou conseguir amigos, que eu vou conseguir ser aceito na família. Não é assim. É sendo nós mesmos. Eu vou viver de acordo com aquilo que eu penso. Eu vou viver de acordo com aquilo que eu acho que é bacana para mim, que é legal. Mas aí fulano não vai entender. Alguns entenderão, outros não. Todo mundo entendeu Jesus quando ele chegou aqui? Olha o que fizeram, que nós fizemos com ele. A gente estava lá também, né, gente? Olha o que nós fizemos com ele. Nós entendemos o que ele veio fazer aqui, a missão dele? Nós não entendemos nada.
Então, nós vamos ser mal entendidos, sim, nós vamos ser julgados pelos outros, sim, mas isso não é da nossa conta. O que é da minha conta é o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que resolver, os passos que eu tenho que dar. Agora, com o outro, eu posso tentar ajudar, mas eu não posso impor nada. Ah, mas é filho. Não interessa, você pode impor até uma certa idade, depois acabou também, você não consegue mais impor. Você oferece a base, não é? E depois de um certo tempo, você não consegue a imposição, você consegue um conselho. A imposição a gente não consegue. Então, gente, nosso tempo ali já estourou, né? E eu agradeço a todos vocês, agradeço a casa, agradeço ao Herbert pela companhia e espero que vocês, internautas, também possam tirar proveito dessas palestras, desses estudos que estão aí para vocês. O momento agora é da gente aproveitar mais, é dentro de casa mesmo. Então, vamos aproveitar o que a gente tem, né, da internet mesmo para a gente, né? Muito obrigada a todos.